Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Passado alguns dias, porém o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Tomai assento no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus queridos, essa mensagem que Deus tocou o meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite, aonde nós intitulamos um tema chamado Milagres em Momentos de Crise, vai nos narrar uma história da Bíblia magnífica, aonde o povo de Israel estava em uma situação complicada, afastada, longe dos desígnios, do querer e da vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nesse tempo do profeta Elias, o rei chamado Acabe, que foi o 7º rei de Israel. Acabe, ele reinou por aproximadamente 22 anos. Quantos anos? E, segundo a Bíblia, até então, o pior rei que a nação israelita já teve até o momento. A Bíblia vai dizer que Acabe, ele começa a tomar decisões que fugiam ao coração de Deus. Acabe começa a tomar decisões que fugiam da vontade, do querer e dos desígnios do Senhor. E entre tantas decisões erradas que Acabe tomou, uma delas foi o jugo desigual. Por quê? A Bíblia vai dizer que Acabe, ele agora se apaixona por uma mulher chamada Jezabel, uma mulher pagã, uma mulher ímpia, aonde viria para mudar a história de Israel de uma forma tremenda. E a pior coisa para o crente é quando ele se relaciona com pessoas que não proferem a sua mesma fé. Deus já está falando nessa noite aqui, amém ou não amém? Crente namora com crente, crente casa com crente, crente se relaciona com crente. O jugo desigual, ele pode trazer problemas sérios para a sua vida espiritual, para a sua família e para muitas pessoas que estão ao seu redor. E nós vamos ver isso aqui através dessa história linda da Bíblia. Quando Acabe começa a se relacionar com Jezabel, o que parecia até então ser interesses políticos de uma rainha fenícia, o que parecia ser um interesse para Israel, se tornaria, na verdade, algo terrível para Israel. A Bíblia vai dizer que quando Jezabel chega em Israel, ela não chega só. Jezabel, quando chega em Israel, ela chega com a sua adoração aos seus deuses pagãos. Ela chega com a sua idolatria. Uma mulher carregada, possessa de demônio, aonde ela consegue modificar todo o entendimento, o pensamento do rei Acabe. Ou seja, Jezabel chega em Israel e ela consegue dominar o ambiente. Dominando o ambiente, Acabe agora vai fazer o que ela quer. Ela tem agora o rei Acabe nas suas mãos. E a Bíblia vai nos dizer que Jezabel, ela começa agora a impor a sua adoração aos seus deuses pagãos. Entre tantos deuses que eles adoravam, tinha um chamado Baal. Diga comigo, Baal. Segundo eles acreditavam, Baal era aquele Deus que era responsável pelo clima, pela chuva, pela tempestade, para que as plantações viessem a ser produtivas. Eles clamavam a Baal. Então eles tinham o entendimento que Baal era aquele que dominava o tempo, o clima, mas nós sabemos que o único que tem o domínio na terra, no céu e no mar, se chama o Deus de Israel. Amém ou não amém? A Bíblia vai dizer que com esta adoração a esses deuses pagãos,
os cultos da época viraram uma bagunça, porque o povo agora começa a se afundar na idolatria. O povo, a nação santa, começa a se afundar no pecado, começa a adorar os deuses estranhos, e aquilo começa a mexer com Deus, aquilo começa a tirar Deus do seu conforto em relação ao ser humano nessa terra. A Bíblia vai nos dizer que os profetas da época agora são perseguidos e mortos. A Bíblia vai dizer que alguns são escondidos, como Obadias consegue esconder 100 profetas, 50 em cada caverna, para preservar a sua vida, porque estavam sendo mortos. A Bíblia chega a dizer que os cultos da época, que era oferecido a Deus, os cultos viraram uma bagunça. Preste atenção, no mesmo ambiente onde o nome do Deus de Israel era glorificado, tinha galera que adorava Baal. Ou seja, a bagunça tinha tomado conta do ambiente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se tem algo que Deus nunca vai aceitar, é dividir a sua glória. Diga para o irmão do seu lado: Deus não divide a sua glória com ninguém. Fala alto para o inferno ouvir: Deus não divide a sua glória com ninguém. Os cultos estavam uma bagunça, e aquilo estava entristecendo a cada dia mais o coração de Deus. O povo estava fugindo para o pecado, abandonando a sua crença, abandonando a sua fé, vivendo longe do querer, da vontade, dos desígnios do Senhor. O povo estava vivendo apostasia total. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece que na ótica humana não tem mais jeito, aí começa o agir de Deus. Amém ou não amém? Deus sempre vai entrar no momento certo. Amém? Deus sempre vai chegar no momento certo. Pois bem, agora não tinha mais profeta, não tinha ninguém para se levantar. Muitos de seus mortos, caçados por Acabe e Jezabel. Deus vai levantar um homem, e esse homem chamado Elias, ele entra na história da Sagrada Escritura em um momento crucial de Israel. Elias, conhecido também como Tisbita, ele é levantado por Deus com uma missão de entregar uma mensagem ao rei Acabe e botar tudo no lugar através da sua palavra. A Bíblia vai dizer que no momento que parecia que não tinha mais jeito para Israel, no momento que parecia que não tinha mais solução para a nação santa, Elias se levanta. E Elias se levanta com toda a ousadia, com toda a determinação que Deus colocará ao seu coração. A Bíblia diz que Elias se aproxima de Acabe e vai dizer assim: olha aqui, rei, nem chuva e nem orvalho vai cair sobre essa terra, segundo a minha palavra. Preste bem atenção nisso aqui, porque isso aqui é lindo. Quando Elias declara para o rei que não ia chover, nem orvalho iria cair sobre a terra, Elias, além de estar desafiando o rei, Elias também estava desafiando a Baal. Elias também estava desafiando as entidades que eles acreditavam, aos deuses pagãos que eles acreditavam. Porque se eles acreditavam que Baal comandava a chuva, que Baal comandava o clima, aparece um homem do nada e diz que não vai chover, não vai ter sereno. Preste bem atenção. Era Deus dizendo: quem manda nesse negócio ainda sou eu. Será bom, Dionébia. Quem manda aqui ainda sou eu. Eles estavam colocando um poder, uma autoridade em cima de um Deus morto, de um Deus que nada poderia fazer. Mas Deus levanta agora, pastor Fábio, um homem. Vai lá, meu filho, e mostra para esse povo que o Deus que domina o céu, que o Deus que domina a terra, que o Deus que domina a chuva, que o Deus que domina o tempo, sou eu, o Deus de Israel. Relária cerebante oréia. Sempre quando alguém se levantar contra você, sempre que o diabo tentar se levantar contra você, creia nisso, Deus vai se colocar na frente, vai dizer: não toca. Quem manda aqui ainda sou eu. Quem guarda essa igreja ainda sou eu. Quem guarda esse ministério ainda sou eu. Quem guarda esta obra ainda sou eu. O diabo pode tentar se levantar, mas é Deus que manda nesse negócio aqui. Aleluia. Nem chuva e nem orvalho. A Bíblia vai dizer que Deus fala agora: Elias, agora sai daí. Pastor, o que é isso? Deus guardando o seu profeta.
Quem anda na obediência com Deus, ele é guardado por Deus. Elias profetizou, e Deus manda ele sair e ir para onde? Para a beira do ribeiro de Querite. Olha isso, Elias seria mais um caçado a ser morto. Elias seria mais um profeta de Deus a ser perseguido. Mas deixa eu te dizer, quem obedece a Deus, quem escuta a voz de Deus, quem anda com a palavra de Deus, ele é guardado por Deus, ele é protegido por Deus. Eu começo ministrando essa história da Bíblia, vendo aqui a obediência de um homem. Elias vai lá e profetiza para Acabe que não vai chover, ele foi lá e profetizou. A história vai dizer, a Bíblia diz, que essa profecia iria durar 3 anos e 6 meses. Durante 3 anos e 6 meses não cairia água sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que Deus fala, vai para a beira do Querite e fica lá, porque senão ele seria morto e perseguido. Existem momentos na nossa vida que o próprio Deus nos abraça e nos leva para lugares que nós nem imaginamos. Tem pessoas aqui que nem imaginavam de estar aqui hoje, mas Deus te trouxe. Porque Deus, quando quer guardar o seu protegido, Ele conduz debaixo das suas asas. Ele leva e direciona. E Ele estava guardando Elias naquele momento. Vem comigo, meu filho. Lá na beira do ribeiro tu vai ter recurso e tu vai ter proteção. Escute isso. Essa profecia que iria durar 3 anos e 6 meses, começou a trazer um transtorno para Israel. Por quê? Não tem chuva, não tem comida. Não tem chuva, não tem alimento para o gado. E a Bíblia vai dizer que os cavalos, animais reais, começam a morrer. Israel começa a entrar no declínio por falta de chuva. E Elias está onde, pastor Flávio? Elias está na beira do ribeiro, acampado. E a Bíblia vai dizer que o Deus que falou com Elias, vai para a beira do ribeiro, porque eu já tenho dado ordem aos corvos, para que de manhã e também pela tarde, eles se alimentem com carne e com pão. Escute isso aqui, quando o profeta ainda estava em Israel, profetizando para Acabe, Deus já tinha preparado o recurso na beira do ribeiro. Pastor, me explica melhor, meu filho, tu está preocupado com essa guerra, tu está preocupado com essa luta, Deus está mandando eu te dizer nessa noite, o recurso já está preparado, a solução já está te esperando, só quem crê joga a mão santa para o alto aí, e dá glória, dá vitória aí, crente. Ele não vai preparar não, já está preparado, eu já dei ordem aos corvos, eu já dei ordem. Às vezes esperamos e entendemos assim, que o nosso milagre vai acontecer daqui a anos, mas Deus está dizendo, eu já providenciei. Às vezes achamos que vai demorar décadas, mas Deus está dizendo, eu já preparei tudo. Quando Elias vai para a beira do ribeiro, olha isso aqui, que isso é lindo. 3 anos e 6 meses, segundo a profecia do profeta, não iria chover sobre a terra. Mas o profeta, ele tem a água fresca no ribeiro para beber. A Bíblia diz que durante a manhã e na parte da tarde, corvos vinham voando, trazendo pão e carne. Olha para mim. Água, carboidrato e fibra. São 3 elementos e alimentos essenciais para a vida do ser humano: água, carboidrato e fibra. São 3 alimentos essenciais para a vida de um ser humano. Pastor, me explica, eu te explico. Deus, quando te abraça, Deus, quando te coloca onde Ele quer, Ele vai te dar aquilo que você necessita. Ele não vai deixar faltar nada. Ele tinha carne para comer, Ele tinha pão para comer, Ele tinha água para beber. Oh, que Deus lindo, pastor. Que Deus de provisão é esse? E o profeta está ali bebendo água, daqui a pouco vem um corvo voando. Profeta, essa bênção é para você, segura aí, Samuel. E a carne cai para o profeta. Quando ele pega a carne, vem outro corvo voando, segura aí, esse pão é para você. Deus está dizendo, tem pão chegando na tua casa, tem providência chegando na tua família. Só quem recebe, levanta a mão. Só que não é o corvo que vai trazer não. Sabe quem está enviando para você hoje? É Jesus de Nazaré. Ele já está mandando o recurso para você, meu querido. Ele já está mandando a resposta para a tua casa. Imagina a cena, entra na história comigo, entra.
se acampa na beira desse ribeiro, se acampa comigo, debaixo de uma obediência, água geladinha. Quando olha para o alto, o corvo vem voando, e aquela carne cai para o profeta. Deixa eu dizer algo aqui que você não vai ver na Bíblia, tá? Não está na Bíblia. Alguns teólogos, aí eu vou conjecturar, alguns teólogos chegam a declarar que esse pão e essa carne, sabe de onde vinha? Da mesa de Jezabel, do palácio, para alimentar o profeta. Pastor, o que quer dizer isso? Quando Deus quer te abençoar, Ele usa até os teus inimigos. Eita! Quando Deus quer te abençoar, Ele vai usar até quem te persegue. Às vezes, sem Ele saber, Ele vai ser canal de bênção para a tua vida, crente. Deus faz isso, porque quando Ele manda, quando Ele manda, até o diabo tem que obedecer a sua voz. Ele está na beira do ribeiro, beleza, tem água, tem pão, tem carne, tem. Mas só que a Bíblia diz que agora o próprio profeta, ele é alcançado pela própria profecia. Por quê? Não tem chuva, o ribeiro secou. E agora? Acabou o recurso, a água não tem mais. Só que, lembra do começo? Elias profetiza, ele profetizou. Elias vai para a beira do ribeiro, ele foi. Então olha para mim, Elias está numa caminhada de obediência. Todo crente que está em caminhada de obediência, Deus está do lado dele de mão dada com ele, dizendo: aonde eu te levar tem recurso, aonde eu te levar tem solução, aonde eu te levar não vai te faltar nada. Quem está entendendo aqui? Enquanto eu estiver andando com Deus, eu tenho refúgio. Enquanto eu estiver andando com Deus, eu tenho solução. Enquanto eu estiver andando com Deus, Ele está me guardando. A obediência nesse momento, ela se destaca, porque olha para mim, campeão, Deus nunca vai deixar um crente obediente pelo caminho. Você tem coragem de falar com o crente perfumado do teu lado? Se você for obediente, fala: Deus está colado contigo. Diga para ele: se você for obediente, Deus está colado contigo. Quem pode adorar o Senhor nessa noite? Crente obediente, ele tem a presença de Deus do lado, pastor Fábio. Aonde ele vai, Deus está junto. Escute isso aqui. O ribeiro seca, mas ele está na obediência. Deus vai falar: ô Elias, é o seguinte, a água secou, levanta e vai para Sarepta. Porque lá, Elias, em Sarepta, lá tem uma viúva. E essa viúva, ela vai te sustentar. Olha isso. Opa, peraí. Eu saí, vim para o ribeiro, bebi água, fui alimentado pelos corvos. Agora eu vou para Sarepta, Senhor? Sim, porque lá tem uma viúva que vai te sustentar. Seja sincero, na sua mentalidade hoje, o que você pensaria? Quando eu chegar em Sarepta, tem uma fazendeira, uma empresária, tem uma mulher de posses, uma situação boa. O pensamento seria esse. Mas eu tenho um negócio para te dizer aqui. O Deus que eu prego aqui, Ele trabalha com o pequenininho. Quem é? Cadê os pequenininhos? Está aqui? Chegou? Chegou? Cadê os pequenininhos? Fala para ele: Deus trabalha com o pequenininho. Ainda é o menor que Ele quer. Deus não precisa do grandão para te abençoar, não. Ele ainda usa os pequenos. Porque na minha ótica seria uma empresária, mas na ótica de Deus é o menor. É o menor. Oh, recai, achou, bianébia. É o menor. Elias chega em Sarepta, cansado, sedento. Opa, vou para Sarepta. Uma viúva vai me sustentar. Quando ele chega na porta, o que ele depara? Uma mulher catando lenhas, cavacos, em outras versões. Imagina, ué Senhor, a situação aqui está pior do que de onde eu vim. Imagina ele conjecturando:
Uma mulher vai me sustentar, mas eu chego na porta dela, ela está catando lenha. Muitos iriam murmurar, né? Muitos iriam murmurar. Elias se aproxima dessa mulher e pede um copo d'água. Você pode me arrumar um copo d'água? A Bíblia diz que ela se levanta, o profeta indo do lado de fora. Ela entra para dentro da sua casa para pegar água. Quando ela está caminhando para pegar água para o profeta, ele a chama novamente. Ei, mulher, me traz também um pedacinho de pão. Algumas Bíblias falam bolo, né? Um pedacinho de pão. Aí ela vai olhar para o profeta e fala, agora mudou a história. A água eu ainda tinha, agora ele quer comida. Homem, tudo que eu tenho na minha casa é um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E eu vou pegar esse punhado de farinha e esse pouquinho de azeite. Eu vou preparar uma massa, vou assar, vou fazer um pão, para que eu e meu filho comamos. E depois de comer nós vamos morrer. Veja, ela declara a morte dela e do filho. Por quê, pastor? Porque era a última refeição. Era o seu último alimento. Não tinha recurso. 3 anos e 6 meses sem chuva. Não tinha alimento, a terra não produzia mais. Escassez, sequidão. Mas qual é o tema da mensagem aqui? Milagres em momentos de crise. Vai ser nos momentos de crise que o milagre vai acontecer. Me traz mulher também, meu irmão, eu só tenho meu filho um punhado de farinha. Olha para mim, quem é do interior sabe que punhado, pastor Fábio, se apanha com as pontas do dedo. Ó, punhado, não é uma mão cheia, não é um copo, não é uma vasilha, é um punhado. Era pouquinho, o recurso era mínimo. Eu só tenho um punhado de farinha. Eu vou preparar esse pão, vou comer com meu filho, depois nós vamos morrer. O mesmo profeta que usou autoridade com Acabe lá no começo da história, ele vai usar essa autoridade agora com essa mulher. Elias vira para essa mulher e falou, mulher, faz conforme tu está dizendo. Entra para dentro da tua casa, pega a tua farinha, pega teu azeite, assa esse pão, mas traz primeiro para mim. Olha isso, porque assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor. Não vai faltar farinha na tua panela, e também não vai faltar azeite na tua botija, enquanto o Senhor não der chuva sobre a terra. Quem pode adorar Ele nessa noite? Olha aqui, quando Elias fala assim, assa o pão e traz primeiro para mim. Sabe qual é o simbolismo disso? Ela teria que abrir mão dela, da sua vontade, do seu prazer. Elias, assim como Moisés, Davi, entre outros, eles eram uma espécie de Cristo do seu tempo. Quando Elias fala, faz o bolo e traz primeiro para mim, Elias está dizendo, me coloca em primeiro lugar. Você fazendo o bolo e trazendo para mim, você está colocando Deus em primeiro lugar. Se Deus for a prioridade, o resto fica mais fácil. Deus está falando com pessoas aqui. Aonde você tem colocado Deus na tua vida? Qual o lugar que Ele tem ocupado na tua vida? Será que as coisas que você tem feito, tu tem consagrado primeiro a Ele? E Ele está dizendo, o que fizer, consagre primeiro a mim. A Bíblia diz que essa mulher entra, ela assa aquele pão, olha o caminho, o profeta está do lado de fora, o pão está assado, e ela vai lá para a porta levar o pão para o profeta. Mas no caminho, olha aqui, vamos conjecturar aqui, tinha um filho dessa mulher, e ela está com a última refeição na mão. Olha o dilema, eu alimento o profeta, ou eu dou a última refeição para o meu filho? Deixa eu te dizer algo, uma pessoa sem fé não entregaria esse pão para o profeta, porque quando o profeta falou, faz e traz primeiro para mim, porque assim te diz o Senhor, ali ela sentiu
que quem estava falando com ela ali era uma voz diferente, era uma autoridade diferente, e ela não teve dúvida, ela assou o pão e foi para onde estava o profeta, e entregou o pão para o profeta, deixou o filho, mas ouviu a voz do profeta, que era Deus falando naquela casa, naquele momento. Meus irmãos, o profeta pega aquele pão, e quando aquela mulher volta para dentro da sua casa, o que o profeta falara para ela do lado de fora, acabara de acontecer. Quando ela chega dentro da sua casa, a panela está cheia de farinha, a botija está cheia de azeite. Um dos maiores milagres da Sagrada Escritura aconteceu dentro de uma casa onde não tinha nada. Tu está entendendo o que Deus está te dizendo nessa noite? Tem milagres chegando na tua casa. Pastor, não tenho nada, mas vai chegar. Pastor, não vem, está faltando. Está chegando, está chegando. O milagre de Deus está chegando. Quem está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? O milagre só foi possível porque a confiança foi colocada em Deus, na voz do profeta. Muitos milagres estão parados nas nossas vidas porque não estamos colocando quem é para colocar no começo. Deixamos Deus às vezes lá para o final da história. Insistimos com tantas coisas na nossa vida, e quando não dá mais certo, vamos lembrar de Deus. Tem muita gente que faz isso. Procura Deus quando as coisas já estão acabando, mas não coloca Deus no começo da sua história, da sua caminhada, da sua faculdade. Não, Deus tem que estar no centro, no começo de tudo. O milagre acontece. 3 anos e 6 meses não choveria sobre a terra. Então, já tinha se passado aproximadamente 1 ano e meio que Elias ficou à beira do ribeiro. Então essa mulher teria mais 1 ano e meio de provisão de Deus dentro da sua casa. Toda vez que ela pegasse azeite e tirasse a farinha, a bênção se multiplicaria. Ela estava ainda dentro do tempo da promessa. Quem está no tempo da promessa aqui? Quem vive no tempo da promessa, ele é guardado dia e noite. Quem vive no tempo da promessa, ele é guardado dia e noite. Escute isso. O profeta agora, ele é hóspede dessa mulher. Tem um quarto para esse profeta agora. Elias agora tem uma cama, tem um quartinho para ele, tem farinha, tem azeite. Lembra da história lá na beira do ribeiro? Tu vai para Sarepta, que tem uma viúva lá que vai te sustentar. De fato aconteceu, mas foi o profeta, através da sua obediência, que levou o milagre para dentro da casa, para que essa mulher agora pudesse ter recurso e alimentar o profeta. Olha que coisa linda. Foi necessário o profeta chegar para o milagre acontecer. E essa mulher agora, ela está sustentando o profeta na sua casa. Ela dá cama para o profeta, ela dá um quarto para o profeta. Mas escute isso aqui. Quem já passou por isso? Você recebe uma ótima notícia. Está tudo lindo na tua casa. Está tudo maravilhoso na tua casa. As vitórias estão chegando, as bênçãos estão chegando. Você está alegre, você está feliz. Mas de repente, do nada, chega uma má notícia. Quem já passou por isso? Porque a má notícia ela é assim, né? Muitas delas é inesperada. E essa mulher vai viver isso agora na sua casa. Ela recebe o profeta, ela tem azeite, ela tem farinha. O profeta tem seu quarto, tem sua cama. O ambiente material está favorável. Mas a Bíblia diz que essa criança, o filho único dessa mulher, ele agora morre. O ambiente que era alegre, festivo, o ambiente que até então era de comemoração por um grande milagre que acabara de acontecer, agora é um ambiente de luto, Samuel. Agora é um ambiente de lágrimas. Por quê, pastor? O que me adianta, pastor? Eu ter minha despensa cheia. Pensamento dessa mulher. O que me adianta eu ter minha geladeira farta, mas o meu filho morre? Eu recebo o milagre da multiplicação e perco meu filho. A Bíblia vai dizer que nesse momento nasce um sentimento de revolta no coração dessa mulher. Essa mulher,
ela vai virar para o profeta Elias e vai dizer, sabe o quê? Olha aqui, homem, o que tenho eu contigo, para que você viesse trazer à minha memória as minhas iniquidades, para que meu filho viesse a morrer. Olha a indagação que ela faz. O que eu tenho contigo, para você relembrar os meus pecados, para que o meu filho viesse a morrer. Na tradição judaica, eles acreditavam que quando uma enfermidade ou a morte, algo desse nível, chegava numa família, era uma cobrança divina pelo pecado de alguém. Então ela estava declarando para o profeta, assim, a sua presença aqui não está sendo bênção, a sua presença na minha casa está sendo maldição. Pensamento dela, porque através de você o meu pecado se revelou no meu filho. O meu filho está morto porque a tua presença trouxe a maldição para que o meu filho viesse a morrer. Olha a situação que ela deixa o profeta. Ela está dizendo, você não está sendo bem-vindo aqui, você trouxe morte para minha casa. Mas o que eu falei para vocês no começo? Quem caminha com Deus, ele caminha com a vida. Quem caminha de mão dada com Deus, pastor Fábio, ele caminha com a vida. E aonde a vida chega, a morte tem que bater em retirada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aonde a vida chega, não tem lugar para a morte. Por pouco tempo, ela questionou, ela se lutou, amaldiçoou o profeta. A Bíblia diz que Elias fala, cadê o menino? Me dá ele aqui. Elias agora no seu entendimento, no seu coração, eu tenho que mostrar para essa mulher, que a minha presença na casa dela, é bênção e não maldição. Profeta que é profeta, aonde ele pisar, ele tem que ser bênção e não maldição. Quando ele pega essa criança e ele leva para o seu quarto, aonde ele estava hospedado, ele deita essa criança sobre a sua cama. A Bíblia vai dizer que essa criança morta, ele vai medir o seu corpo 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes sobre o corpo dessa criança. O número 3, assim como o número 7, é conhecido por eles, pelo povo de Israel, também como o número da perfeição. E o número 3 também representa para muitos aqui a trindade de Deus. Quando Elias mede o seu corpo 3 vezes sobre o corpo daquela criança, e nessas 3 medidas que ele deita o seu corpo, ele faz uma oração diferente. Ele faz 3 orações sobre o corpo daquela criança, representando a trindade santa de Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Podemos conjecturar. E quando Elias acaba de fazer essa medição e esta oração, Elias vai dizer para Deus, Senhor, mostra para essa mãe, que a minha presença aqui é bênção e não maldição. Aquela criança abre os olhos e volta à vida. Aquela criança abre os olhos e volta à vida. Elias pega aquela criança com vida e entrega para sua mãe, aonde agora ela é obrigada a dizer que o verdadeiro Deus, a qual ela amaldiçoou horas atrás, minutos atrás, é o Deus verdadeiro, que não há outro Deus a não ser o Deus de Elias, o Deus de Israel. Ei, quando te perguntar qual foi o primeiro milagre na Bíblia, que uma pessoa volta da morte para a vida, você vai dizer, foi o filho da viúva de Sarepta, aonde o milagre aconteceu. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui nessa noite? Aonde a presença de Deus entrar, não tem lugar para a morte, não tem lugar para a dor, não tem lugar para o sofrimento. Quem está passando por guerra aqui, levanta a mão. Eu quero profetizar, só quem está em guerra espiritual. Eu quero profetizar que Deus entra na tua casa hoje. Deus entra na tua casa hoje, assim como o profeta entrou na casa dessa mulher e o milagre aconteceu. Vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na tua família. Só quem recebe dá o glória da vitória. Só quem recebe dá o glória da vitória. Vai ter milagre chegando na tua casa. Em toda essa história que eu estou lhe contando da Sagrada Escritura, o que se destaca aqui, pastor Flávio? Primeiro, obediência.
Sem obediência, essa história não iria terminar assim. Amém? Porque lá no começo, sabe por que muitas histórias ainda estão longas nas nossas vidas? Sabe por que muitas histórias que nós estamos vivendo parece que nunca tem um fim? É porque lá no começo não teve obediência. A vida do crente, olha para mim aqui por favor. A vida do crente, ela é uma caminhada, sim ou não? Sim ou não? E durante essa caminhada, pastor Fábio, vai vir problemas, obstáculos, guerras, batalhas, mas eu estou numa caminhada. Mas quem está nessa caminhada comigo? Quem vai caminhar comigo? Se eu caminhar só na desobediência, o problema está aí. Porque no começo da caminhada do profeta, o que Deus falou? Profetiza para Acabe. Diz a ele que nem chuva nem orvalho cairá sobre a terra. Deixa eu te dizer, se Elias não fosse profetizar para Acabe, o final da história seria esse? Não. Talvez ele estaria parado ainda na beira do ribeiro. Muitos projetos da nossa vida estão parados, mortos, porque durante a caminhada Deus vai falando, vai direcionando. Vai para a esquerda, eu vou para a direita. Deus fala, fica aí, eu continuo. Deus fala, retrocede um pouco, eu continuo avançando. Crente que é crente, ele vive na obediência. Ele vive debaixo de uma direção. Todo crente que aí não falou, um dia vai falar, hoje não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Quem já falou isso aqui? Mas você sabe qual é o problema dessa frase, pastor Fábio? Que muita gente fala, mas não vê o peso dessa palavra. Hoje não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Então tudo bem, se o Senhor vive em mim, quem vai me direcionar é Ele, quem vai me guiar é Ele, quem vai falar por mim é Ele, quem compra a minha briga é Ele. Eu sou apenas obediente. Mas o camarada fala que o Senhor vive em mim, mas ele quer fazer do jeito dele, ele quer agir do modo dele, ele quer ser do jeito que ele quer. Mas que Deus é esse que vive em você, se a obediência não te alcançou? A primeira coisa que tem que entrar na minha vida, quando Deus me alcança, é a obediência. Elias profetiza, ele profetizou. Elias vai para a beira do ribeiro, ele foi. Elias vai para Sarepta, ele foi. Pastores, igreja, o cenário que Elias percorre foi um cenário de luta, de tristeza, de luto, mas a obediência estava presente. Mudou alguma coisa nas nossas vidas? Qual é o cenário que nós percorremos hoje em dia? Qual é o cenário que a nossa ótica enxerga durante os dias? Qual é o cenário desse mundo, desse país que nós vivemos? O mundo está de mal a pior. E como eu devo me viver no meio desse cenário? Como eu devo me comportar nesse cenário? Você tem coragem de falar para o teu irmão? É na obediência. Diga assim, na obediência, cenários são mudados. Na obediência, cenários são mudados. Como é que era o cenário da casa dessa mulher? Não tinha nada, mas pela obediência, o cenário mudou. Aleluia! Pela obediência, a farinha chegou. Pela obediência, o azeite chegou. Pela obediência, o filho que morreu ressuscitou. Aleluia! Ouviu um aleluia lindo ali atrás? Dá outro aleluia desse aí, crente, dá? Pela obediência, o milagre acontece. Nada nas nossas vidas vai acontecer sem obediência. Estou terminando. Eu fiquei aproximadamente quase 20 anos, para quem não sabe da minha história. Eu tenho um CD da época do CD, de DVD, gravado com testemunho da minha vida. Eu fui uma pessoa criada no berço evangélico. Missionário, viajava fazendo a obra do Senhor. Aos meus 17 anos fui conhecer o mundo. Me desviei da presença de Deus. Rio de Janeiro, Belfo Roxo. Deve ter gente me assistindo lá. Ao me afastar da presença de Deus, fui apresentado ao álcool. E em seguida a cocaína. Por quase 20 anos minha vida foi entregue ao álcool e à cocaína.
Vi amigos morrendo na minha frente. Tomava dura de polícia de madrugada nos bailes do Rio de Janeiro. Uma certa vez, 3 horas da manhã, um policial chegou com a viatura, enquadrou todo mundo, pegou as armas de todo mundo, e veio um sargentão grandão na minha direção. Os amigos tudo apanhando, tomando tapa na cara. E aquele sargento falou: você vem cá. Me chamou para o canto. Falei: ixi, deu ruim. Os colegas já estão entrando na madeira. Vai me pegar separado, vai acabar comigo. Aquele sargento era um pastor, um homem de Deus. 3 horas da manhã no baile funk. Ele me leva para um canto e fala assim: qual é seu nome? Falei: Flávio. Quando eu te vi no meio daquela turma, Deus falou: separa ele. Porque ele falou: eu vejo na sua vida uma luz diferente da deles. Aleluia! Eu vejo na sua vida algo diferente. E Deus manda te dizer: sai dessa sujeira, que o seu lugar não é aí. Ele falou: eu sou um pastor. Eu jamais ia fazer isso aqui se eu não tivesse na direção de Deus. O que está te esperando, rapaz, é lindo demais. O que está te esperando você nem imagina. Um desviado da palavra de Deus, um missionário que se desviou do evangelho, pai pastor, mãe pastora, família toda da igreja, e eu naquela vida. Ele virou para mim: o que que você tem aí? Eu tinha 2 papelotes de cocaína no meu bolso. Eu peguei e entreguei para ele. Ele pegou aquelas drogas, falou: não tem mais nada. Eu falei: não, vai embora. Fui para minha casa. E no outro dia, para explicar para os amigos, tudo com o olho roxo, machucado, perderam armas, perderam suas drogas, machucados. Ô Flávio, o que que houve? Todo mundo apanhou, perderam armas, você não levou um tapa. E para explicar para eles, eu falei assim: vocês não vão acreditar o que aquele homem era. Aquele homem era um pastor. E ele falou para mim que o plano de Deus na minha vida estava longe desse ambiente. E que meu lugar não era aqui. E que Deus tinha uma obra linda a realizar na minha vida. Aleluia. Só que eles não deram aleluia. Olharam um para o outro e falou assim: para de caô. Na linguagem do carioca é mentira. Para de caô, que papo é esse? Na mente deles, pastor Fábio, o Flávio era um X9. Porque todo mundo apanhou, só o Flávio não apanhou. Deus, mesmo naquela vida louca que eu estava, Deus estava me protegendo. Sabe por quê? Que dentro da minha casa, eu estava 3 horas da manhã no baile, mas tinha Maria da Penha, pastor Ivaí, orando por mim. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pela sua casa. Enquanto tiver uma mãe de joelho, enquanto tiver um pai de joelho, Deus está indo lá e guardando os seus. Quem acredita, dá glória na vitória aí.